Programação, gostaria de convidar o patrocinador master do fórum, que será o anfitrião do próximo painel. É o Gustavo Couto, do Grupo Vamos. Boa tarde e bem-vindo ao Fórum de Transporte Sustentável. Boa tarde, Gustavo. Algum problema técnico, vamos verificar o que está vendo. Mas, enquanto isso, a gente pode ir passando mais alguns dados para vocês. Vocês nos escutam? Eu estou escutando perfeitamente. Agora, eu... Muito boa tarde, Fred. Um prazer grande estar com vocês. Agora está perfeito. Entrou imagem e som. Perfeito, obrigado. É um prazer muito grande estar com vocês. Muito bacana aí, primeiro os amigos da UTM, com você, um amigo de longa data. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês, falando de um tema tão relevante, tão importante, que são as prioridades de ESG no mundo dos negócios, do mundo do setor de logística, do mundo da mobilidade. É algo extremamente importante, relevante, não só para a nossa empresa, mas para a sociedade em geral. E como vocês puderam ver, né, o tema é um tema que está implicitamente ligado na nossa organização, em todas as empresas do grupo, que desdobra do próprio pensamento da família, dos acionistas do Grupo Simpar. Nós que somos empresas controladas por uma mesma holding, Vamos, Movida, JSL, Original, BBC e também a CS Brasil, todas elas com uma mesma cultura e com os temas relacionados, as prioridades relacionadas aos temas de ESG muito relacionados à nossa realidade. Então, são essas as nossas empresas. Eu vou passar aqui rapidamente para que porque eu sei que o Fernandinho, que é nosso conselheiro na Simpar e também membro, coordena junto comigo, tenho a alegria de coordenar junto com ele o Comitê de Sustentabilidade da Vamos. Eu vou falar um pouquinho sobre ele no desenrolar dessa minha breve apresentação, mas eu queria aqui trazer para vocês alguns números da Vamos. Hoje nós estamos em todo o território nacional, somos o maior frotista de caminhões e máquinas do país, com mais de 18 mil equipamentos locados. Aqui eu queria trazer uma informação importante para vocês. São equipamentos que, em média, têm menos de 2 anos e meio de idade, e isso tem um impacto substantivo em todos os aspectos do ESG. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Somos também uma grande rede de concessionários e lojas de seminovos, que atendem não só o setor de caminhões, mas também o agronegócio, com marcas Valtra, Fendt, Volkswagen, Komatsu, espalhados por todo o nosso país. Falando um pouquinho daquilo que a gente elegeu como prioridades da Vamos, e alinhado com os princípios ESG, eu queria trazer para vocês aqui algumas prioridades ligadas à satisfação dos nossos clientes, à cultura e governança corporativa. Lembrando que no grupo das 6 empresas, mais a controladora, somos 4 empresas de capital aberto, listadas no novo mercado, que tem que atender, por obrigação, os mais altos padrões de governança corporativa, e é algo que a gente leva muitíssimo a sério. Todas as empresas têm governança, têm autonomia, têm independência e buscam, dentro dos critérios de transparência, trazer aquilo que há de melhores práticas em termos de governança corporativa. E alinhados com uma cultura, como eu disse há pouco, muito forte, que caminha desde a origem, desde a fundação da empresa, há mais de 60 anos, desde que o fundador criou lá atrás, comprou seu primeiro caminhão, formou a primeira empresa, que foi uma transportadora, como todos conhecem a história do grupo. A valorização das pessoas e respeito à diversidade, isso aqui é algo levado a sério, inclusive está incluído nos nossos valores, as pessoas, a gente, o desenvolvimento das pessoas e criar oportunidades para que as pessoas possam se desenvolver, dando oportunidade às diferentes experiências, às diferentes culturas e às diferentes pessoas que contribuem diariamente no desenvolvimento da nossa companhia. Saúde e segurança poderia ser diferente, estamos expostos nas rodovias, estamos expostos dentro das unidades dos nossos clientes e, consequentemente, temos que respeitar e oferecer condições seguras para as nossas pessoas e todo mundo que está em contato conosco. Mudanças climáticas, e aí eu volto ao ponto da frota, vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui para frente, e o uso de inteligente de recursos naturais. Costumo dizer que respeitar os princípios do ESG, sustentabilidade,
por si próprio, é um conceito interessante, que é você garantir a renovação dos ciclos ao longo dos anos, de forma sustentável, né? Então, é o lucro ao longo do tempo, é o respeito ao meio ambiente, tomar os recursos naturais, garantir que eles estarão disponíveis amanhã, ou seja, fazer uso de forma consciente para que esses recursos estejam ali disponíveis no momento seguinte. Nós que somos dependentes de recursos naturais, a questão da sociedade, ter uma relação inclusiva e devolver à sociedade um pouco daquilo que a gente obtém da sociedade através dos nossos serviços, dos nossos produtos. Enfim, é você garantir a renovação dos ciclos. Isso é sustentabilidade, não pode ser diferente o uso inteligente dos recursos naturais. Quando a gente passa, eu queria agora abordar um pouquinho a questão da idade média da frota brasileira do país de caminhões. É uma das mais antigas do mundo, que trazem maior consumo de combustível, insatisfação de motoristas e clientes, levando até condições de insegurança para as estradas, uma maior emissão de particulados, né, e um alto custo, trazendo ineficiência, com alto custo de manutenção, quebras, e até piora do nível de serviço, da qualidade do serviço prestado. E precisa ser feito alguma coisa em torno disso. E por conta disso, a Vamos tem criar uma alternativa e transformar indústrias inteiras, levando a oportunidade de renovar frotas de acordo com a necessidade do cliente. Então, a gente vem falando, por exemplo, do modelo de locação, mas a gente fala também do modelo de oferta de novos, seminovos, ou seja, é realmente oferecer condições diferenciadas, alternativas, para que os clientes possam renovar as suas frotas e, consequentemente, modernizar a sua empresa, modernizar e buscar mais eficiência. Isso já acontece em diversos setores da economia mundo afora. Hoje é difícil alguém falar que conhece Airbnb, está fazendo otimização, colocação de áreas, de residências, de apartamentos. A Netflix, que ninguém mais compra filme, todo mundo aluga filme. O Spotify, né, da mesma maneira, ninguém mais compra música, ninguém compra mais CD, e sim tem a oportunidade de alugar através do Spotify e de outras ferramentas digitais que vêm surgindo. E é dessa maneira que a gente entende que o futuro das empresas, o futuro da frota das empresas é justamente não ter frota. Você não precisa ter a propriedade da frota. Você pode utilizar ela de maneira, por exemplo, alugar um equipamento mais novo, com economia de até 30%, caminhões novos e modernos, sem se preocupar com a gestão da manutenção, com os serviços customizados e personalizados de acordo com a necessidade dos clientes, com garantia de disponibilidade, cobertura em todo o território nacional, né, e podendo fazer alocação, ou seja, com melhor eficiência na alocação de capital. E isso, então, já é uma realidade em vários países do mundo, e a Vamos, né, tem muita alegria trazer isso como uma inovação, né, do país. A gente já vem atuando e crescendo bastante, desenvolvendo um modelo de negócio que tem aí um potencial de crescimento, mas mais do que o potencial de crescimento, tem a oportunidade para as empresas. E eu queria trazer para vocês aqui alguns desses elementos. Primeiro, o cliente vai poder focar na sua atividade principal e não necessariamente ficar preocupado em fazer a gestão de uma frota. A economia, que é tão importante nos aspectos de governança e sustentabilidade, porque o lucro é necessário para que a gente, de novo, possa renovar os ciclos e a perpetuidade das empresas. Então, aqui a gente vem oferecer para as empresas a possibilidade de economizar até 30% quando elas optam pela alocação, ao invés de comprar um equipamento. A garantia da disponibilidade, com redução da quantidade de equipamentos. É muito importante a gente pensar que equipamentos mais modernos, com maior disponibilidade, levam à oportunidade de você reduzir a quantidade de equipamentos utilizados, trazendo mais eficiência para as empresas. Temos feito isso com muita tecnologia, temos uma plataforma tecnológica que permite fazer a gestão da frota em tempo real, de novo, levando produtividade para as empresas, com uma frota absolutamente alinhada com os princípios da sustentabilidade. Eu falei há pouco que a frota brasileira tem 21 anos de idade média e que a frota da Vamos hoje tem menos de 2 anos e meio de idade média. Se nós pudéssemos, num passe de mágica, renovar a frota brasileira, né, substituir a frota brasileira com 21 anos de idade média pela frota brasileira, além da redução do consumo de combustível, do ganho de eficiência, da geração de renda para os caminhoneiros, para os motoristas, que muitas vezes pegam um frete muito baixo, por estarem dirigindo um caminhão muito antigo. Ou seja, a despeito de todos esses benefícios, se nós pensássemos só na questão da emissão de particulados, nós reduziríamos em até 95% a emissão de particulados, ao substituir uma frota de idade média
de 21 anos por uma frota com idade média, por exemplo, 2 anos. Se isso fosse possível fazer no passo de mágica, seria muito bom. Mas é uma alternativa que a gente vem trazendo para as empresas. Renovar a sua frota para pensar em mais eficiência, em mais economia, em mais disponibilidade, em menor consumo de combustível e menor emissão de particulados. Uma alocação eficiente de capital, para que as empresas possam, de novo, colocar capital naquilo que vai gerar produtividade, que vai gerar emprego, que vai gerar renda para a população, para a sociedade e para as suas empresas. Enfim, uma série de outros benefícios que eu poderia colocar aqui. E por conta disso, a gente então tem uma agenda muito forte, uma agenda ASG, e eu queria aqui trazer para vocês alguns dos nossos compromissos que estão destacados no nosso relato integrado. A Vamos, em abril desse ano, declarou, publicou o seu primeiro relato integrado. Nós temos um QR Code que está disponível, por exemplo, no nosso site. Quem quiser aqui, uma pena que a gente acabou esquecendo de trazer aqui, mas numa próxima oportunidade a gente manda para vocês aqui o QR Code para vocês poderem acessar, onde estão ali alguns dos compromissos. Eu ouvi uma colega agora há pouco, que estava palestrando agora há pouco, falando da importância das metas. E aí a gente traz metas, a gente traz compromissos em todas as dinâmicas, em todas as dimensões do ESG. Então, por exemplo, nós estamos neutralizando as emissões do escopo 1 e escopo 2 da Vamos desde 2019. E assumimos ali alguns compromissos com redução da emissão de particulados, com relação à neutralização das emissões do escopo 3, revisão do aprimoramento da gestão de resíduos e sólidos contaminantes, e uma série de outros compromissos. Na parte social, nós também estamos, eu acho que o Fernandinho chegou a fazer aqui um pequeno comentário, nós iniciamos um projeto que visa chamar a atenção da sociedade para a importante necessidade da renovação da frota brasileira como um aspecto fundamentalmente não só ambiental, como eu falei, mas também social. Imaginem que muitos caminhoneiros, muitos autônomos, estão dirigindo caminhões muito antigos e não têm condições de crédito, por exemplo, ou acesso a um caminhão mais novo. Isso levaria ele, por exemplo, a reduzir o consumo de combustível, em aumentar a produtividade dos seus caminhões, maior segurança nas estradas e também um acesso a melhores fretes. É importante dizer que os embarcadores não permitem que caminhões muito antigos prestem serviços para suas indústrias, para suas empresas. E, consequentemente, esses caminhoneiros que têm caminhões mais antigos ficam marginalizados. Então, a gente precisa fazer algo, não só para a questão social, mas também para trazer mais eficiência para o sistema logístico brasileiro. E é nesse sentido que a gente então, lançou o projeto de renovação da frota brasileira, que tem esse objetivo de chamar a atenção para um aspecto que muitas vezes tem sido esquecido pela sociedade. E no aspecto de governança, a gente está muito feliz, acabamos de receber, agora às 2 horas, a gente estava recebendo aqui uma premiação importantíssima, que foi o prêmio da NECAF de transparência. A Vamos, pela primeira vez, ganhou o prêmio de transparência da NECAF, com as demonstrações financeiras que trazem ali maior transparência. É um exemplo muito claro de governança corporativa que a gente traz aqui como compromisso para os investidores, para os nossos clientes. Isso também se dá em uma série de outros exercícios, uma série de outros compromissos que a gente vem trabalhando dentro da companhia, com comitê de sustentabilidade, com comitê de auditoria, com comitê financeiro, enfim, uma série de aspectos que levam realmente a ter políticas corporativas que promovem a nossa governança. Eu queria, por fim, então, chamar um vídeo, se vocês puderem me ajudar agora, então, com um vídeo, para encerrar a minha palestra aqui. Se a gente tiver mais alguns minutos, obviamente, eu estou à disposição também para alguma questão que o Fred possa trazer para nós. O mundo mudou. As empresas mudaram. E com elas, nós mudamos. Não existe uma necessidade, um jeito de fazer as coisas. E é por isso que compramos, vendemos e somos líderes no modelo de negócio que é tendência no mundo todo. A locação da sua frota. Seja nas estradas, nas cidades ou no campo. Pense em tudo que é novo e lá estaremos nós. O propósito do Grupo Vamos é renovar sempre o nosso negócio para que nossos clientes renovem o seu. Grupo Vamos, renovando frotas, inovando negócios. Maravilhosa apresentação, muito boa.
colocou, tem algumas boas perguntas para te fazer, mas eu vou fazer na hora que você voltar. A gente tem de entrar com o painel, que senão complica a vida dos painelistas. Então eu vou chamar na hora que você voltar, eu vou te chamar, e aí tem umas boas perguntas para te fazer, tá bom? Valeu? Então, Gustavo Couto, do grupo Vamos. Gustavo, tal como prometido, belíssimo painel, foi muito bom, mas ficaram algumas perguntas pendentes para que a gente possa fazer com você. A primeira delas é, o brasileiro sempre foi patrimonialista. Até pelo tipo de colonização que nós tivemos, nós sempre fomos patrimonialistas. Em relação a carro, então, automóvel, caminhão, ônibus, a gente sempre foi muito patrimonialista. Como é que está fazer esta mudança nesse empresário que de repente tem 50, 100, 200 caminhões e convencê-lo que, olha, é muito melhor você ter uma frota terceirizada? Como é que tem sido isso? Bom, Fred, obrigado pela pergunta, e eu vou só mudar aqui de sala um minutinho, mas em resumo, o que acontece? Quando a gente criou o modelo da Vamos, o nosso objetivo ele era realmente introduzir um modelo novo no Brasil, e eu costumo brincar com as pessoas, com os clientes, né, quando conversam sobre alocação, eu falo o seguinte: deixa a gente sentar e fazer conta com vocês. E toda vez que a gente senta e faz conta com o cliente, eu costumo dizer o seguinte, aí ele realmente percebe aquilo e acaba mudando. Eu tive vários exemplos assim, em que, inclusive, clientes amigos, né, que eu virava e brincava com eles assim, vamos fazer conta. Então, eu costumo dizer o seguinte, todo mundo que faz conta, efetivamente, migra e vai virar cliente Vamos. É a brincadeira que eu faço com as pessoas normalmente. E é muito simples, porque a economia, ela pode chegar até 30%. Quando você compara o custo total da aquisição de um caminhão versus o aluguel, quando você olha um fluxo de caixa de 5 anos. Então, realmente, o benefício ele é muito subjetivo. E quando você tem empresas que estão acelerando, que estão investindo e buscando novas alternativas para crescer mais rápido, naturalmente a locação é uma alternativa muito eficiente, porque ele pode reservar aquele capital que ele ia utilizar para comprar uma frota, ele precisa usar aquele capital para investir na sua atividade principal, abrir uma nova loja, comprar uma nova máquina, enfim, aquilo que efetivamente é o principal negócio dele. Por outro lado, aqueles que estão enfrentando um ambiente recessivo, eles também podem se beneficiar. É muito claro a redução de custos, como eu comentei, chega a 30%. Então, contra fatos, né, muitos argumentos. Então, quando você apresenta os benefícios reais, né, você normalmente consegue mostrar para o cliente e quebrar aquele paradigma que, como você falou, é cultural. Todo mundo pensa em comprar algo e, quando para pensar, ele é muito mais eficiente, é muito mais econômico para uma empresa. Um detalhe, Gustavo, numa época em que tanto se fala de ESG, de meio ambiente, etc., etc., você tem muita transportadora querendo quase que obrigatoriamente trabalhar com veículos a gás, trabalhar com veículos elétricos, etc., etc. O teu cliente que vai alugar, ele chega aí, pede o caminhão a gás, ele pede uma frota de elétricos, o que ele faz? Ou ele fala, me orienta nessa questão. Como é que funciona? Olha, Fred, eu brinco, né? Eu trabalhei durante metade da minha vida profissional no setor de óleo e gás, né? Então eu brinco bastante vendendo diesel para as empresas transportadoras, né, para os nossos caminhões aí Brasil afora. E eu brinco que eu preciso compensar e neutralizar isso. Então a gente realmente, na Vamos, a gente olha isso de uma maneira bastante séria e a gente vem realmente trazendo alternativa para a renovação da frota. O primeiro aspecto é que, como eu comentei durante a minha palestra, o fato de você simplesmente modernizar a frota já traz uma economia de combustível, já traz uma redução na emissão de particulados para a atmosfera e, naturalmente, traz uma série de benefícios econômicos para as empresas e também para a sociedade, como eu comentei nos exemplos que eu citei, nos ganhos sociais, né, que a renovação da frota traz para a comunidade, para a sociedade em geral. Então, o primeiro aspecto é que a própria renovação, a modernização dos motores. Agora, por exemplo, a gente vai ter o Euro 6 em 2023 e você já vai ter uma redução absurda. Alguns motores vão reduzir mais de 50% nas emissões de particulados. Então, realmente, o simples fato de você modernizar a frota já traz um aumento
vamos dizer assim, uma redução, na verdade, do impacto para o meio ambiente e, consequentemente, isso é extremamente saudável para todos nós, né, como pessoas, como seres humanos. Agora, os clientes sim têm nos pedido, eles têm avaliado caminhões elétricos, caminhões a gás. Agora, infelizmente, a infraestrutura disponível no país para suportar uma frota em larga escala ainda é muito incipiente. Então, por mais que as tecnologias já estejam se tornando mais viáveis, ainda a infraestrutura é muito deficiente. Seja na questão dos carregadores, seja na questão da disponibilidade do gás ou do biogás para fazer o abastecimento, a infraestrutura ainda é deficiente, o que acaba limitando bastante o uso e a viabilidade econômica. Mas a gente tem a alegria, né, de já ter uma série de clientes utilizando em centros urbanos, por exemplo, veículos elétricos, né? Então já temos carros rodando para grandes clientes varejistas. A gente tem também a primeira oficina remota elétrica, isso já está funcionando com a Vamos desde do iniciozinho de 2020. A gente já teve a primeira oficina elétrica do Brasil, é um furgão elétrico que roda, né, nos clientes fazendo manutenção da frota, é um veículo 100% elétrico. Assim como a gente também já tem os primeiros clientes de caminhões a gás, operando em algumas rotas também. Obviamente são rotas controladas, onde é feito investimento para que tenha ali a disponibilidade da energia renovável para aqueles veículos. Ainda, infelizmente, não está disponível em larga escala, mas a gente tem sido aí um viabilizador para que isso aconteça, alternativa para que esses clientes que querem ser os primeiros a adotar essas novas tecnologias tenham à disposição também a opção de gestão desses equipamentos. E para a gente encerrar, vocês foram pioneiros na chamada renovação de frota. Há décadas, a Anfávia, Sindipeças, NTC, um monte de gente trabalha na questão da renovação de frota. Só que chega, faz um estudo maravilhoso, muito bem feito, muito bem alicerçado, bate no governo e para. Então a grande pergunta que eu gostaria de te fazer, para a gente encerrar, vocês foram chamados pelo governo ou por alguém para contar essa história de como é que está dando certo a renovação de frota que vocês estão fazendo? Fred, a gente, na verdade, projeto cansado de esperar, né, por iniciativa de terceiros, estamos aqui dentro do grupo, né, do Grupo Simpar, Vamos ter a alegria de poder estar fazendo um projeto piloto, que é um projeto que tem a ambição não de promover a grande renovação da frota brasileira, seria inviável para uma empresa privada assumir essa responsabilidade, esse não é, obviamente, o nosso objetivo. O que a gente quis fazer é o nosso passo, o que a gente quis fazer é dar a nossa contribuição e dar o exemplo, ou seja, e chamar a atenção da sociedade em geral, porque eu acho que a sociedade em geral, e aí não só autoridades, não só governo, mas eu acho que a iniciativa privada também tem a obrigação de efetivamente pensar sobre o assunto e criar um modelo que seja sustentável. Nesse momento, a Vamos estar, junto com o Grupo Simpar, fazendo uma iniciativa piloto, a gente está bancando essa iniciativa piloto de renovação da frota, e o nosso objetivo mais para frente é sensibilizar, dar a nossa contribuição para pelo menos um número de famílias que estão sendo beneficiadas com isso, ou seja, são pessoas que estão tendo acesso a caminhões mais novos, a gente está comprando esses caminhões muito usados, vamos sucatear esses caminhões, e a gente pretende com isso principalmente impactar positivamente a vida dessas pessoas, desses caminhoneiros. São histórias lindíssimas que a gente tem escutado desses motoristas que trabalham pelo país, que levam a carga e a produção brasileira Brasil afora, e a gente então está documentando isso para pelo menos a gente dar a nossa contribuição, se não for para um grande programa, né, Brasil, que a gente não pode assumir essa responsabilidade, mas pelo menos para a gente impactar positivamente a vida de uma série de pessoas, uma série de famílias, que a gente já está bastante feliz em poder fazer esse programa. Parabéns, Gustavo. Ao invés de ficar parado, pelo menos vocês estão fazendo alguma coisa. Vocês estão fazendo um modelo de como pode ser feito. O importante é isso, é começar. É botar mãos à massa e fazer a máquina rodar e funcionar. Obrigado, Gustavo, e ao Grupo Vamos pela confiança e parceria nesta segunda edição do Fórum. Agora, antes da gente